Os ministros do Supremo retomaram o julgamento iniciado na quinta-feira passada, que questionava a lei alagoana que criou vara criminal com competência exclusiva para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas. A repórter Carolina Chaves acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, William. Aqui no Supremo, o Conselho Federal da Ordem pede a inconstitucionalidade dos 19 artigos da lei alagoana que cria a 17ª Vara Criminal da capital, que tem a competência para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas dentro do Estado. Os ministros estão analisando os artigos, cada artigo individualmente. Na segunda parte da sessão plenária, entre os artigos analisados pelos ministros, está o artigo 5º, que trata do sigilo dos processos e inquéritos que tramitam naquela vara. Por maioria, eles decidiram inconstitucional o artigo 5º, porque o texto permite várias interpretações. Vamos ver agora na reportagem como foi a primeira parte do julgamento. Na semana passada, os ministros julgaram apenas um artigo de todos que estão sendo questionados aqui no Supremo pelo Conselho Federal da OAB. O autor da ação alega que a lei afronta a Constituição Federal ao legislar sobre direito penal e processual penal, bem como violar princípios da legalidade e do juiz natural. Na primeira parte do julgamento, por maioria, os ministros retiraram do artigo 1º da lei o termo crime organizado, sob o argumento de que a definição dos crimes praticados por organização criminosa é de competência de lei federal e não estadual. No primeiro dispositivo analisado hoje, após o parecer do ministro Luiz Fux, ficou aprovado por unanimidade a interpretação conforme ao parágrafo único e inciso 1º do artigo 9º da lei, por não ser de competência da 17ª Vara julgar e processar crimes dolosos contra a vida, mas sim da competência do Tribunal do Júri. Também o relator Luiz Fux reconheceu a constitucionalidade quanto à composição da 17ª Vara por 5 juízes e que cada estado tem competência para legislar sobre a formação de órgão da Justiça de primeiro grau, quando a União não tiver legislado e para atender às particularidades da sua localidade. Para ele, o sistema de rotatividade de juízes garante a segurança dos magistrados e da sua família, que às vezes são ameaçados pelos criminosos dessas organizações. O período concluído, no meu modo de ver, pela constitucionalidade de todos os trechos da lei impugnada que fazem referência à 17ª Vara Criminal de Alagoas como um colegiado. O ministro Marco Aurélio abriu divergência e alegou que não há como se criar, por conveniência do Estado, novas formas de composição de juízes. Peço vênia, presidente, ao relator para entender que há um princípio básico, sim, na Carta da República. E esse princípio básico direciona a ter-se, na primeira instância, juízos e não colegiados, com exceção, como autorizados expressamente aos Estados, pelo parágrafo 3º do artigo 125, com a exceção contemplada que está ligada à Justiça Militar Estadual. Por maioria, o ministro relator foi acompanhado pela constitucionalidade quanto à composição. A ministra Rosa Weber, em seu voto, ressaltou que há um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para legislar quanto ao processo e julgamento e a forma colegiada nas justiças de primeiro grau nos crimes praticados por organizações criminosas. Caso o projeto seja aprovado, a lei estadual perderá a eficácia no que contrariar a lei federal. Ela explicou que não há vedação constitucional. Na verdade, o juízo pode ser singular ou colegiado em primeiro grau, que não há vedação constitucional, e por isso eu estou acompanhando o voto do eminente relator. O ministro relator considerou inconstitucional a forma de indicação e nomeação dos juízes que comporão a 17ª Vara que foram adotadas de modo especial. Essas indicações e nomeações são feitas pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas para mandatos de 2 anos e, segundo o relator, fere as prerrogativas do cargo como o princípio do juiz natural. Mas essa decisão não atinge os processos que estão em curso sobre esse assunto. O tribunal, por unanimidade, acompanhou o relator. Mais do que um direito subjetivo da parte, o princípio do juiz natural
qualifica-se como garantia da própria jurisdição.